nessa aula você vai aprender sobre a área da base, a área lateral e a área total de uma pirâmide regular. Então não perca a aula por completo, assiste até o final, hein? Para você aprender todos os detalhes e arrasar na sua prova. E não esquece, já começa essa aula colocando o dedo aí no like. E para você que não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever também e não perder nenhuma novidade. Então vamos lá. Quando eu falo da área da base de uma pirâmide, você lembra o que é a base da pirâmide, né? É aquele polígono que está aqui embaixo, ó. Então você vai olhar que polígono que você tem nessa base e vai calcular a área dele. Nesse caso, eu tenho uma pirâmide de base quadrada, então eu calcularia a área do quadrado. Se eu pegasse essa pirâmide, é uma pirâmide de base triangular, então eu calcularia qual é a área desse triângulo e aí por diante. Você vai então sempre observar qual é a sua pirâmide, qual é a base que está lá, qual polígono que está lá na base e calcular a área. Então é importante você lembrar como que se calcula a área de polígonos e para isso eu tenho a indicação da aula sobre área de polígonos para você. Eu vou colocar aqui no card e também os links na descrição. Então vamos levar em consideração que eu vou trabalhar com essa pirâmide de base quadrada. Para calcular a área da base, eu tenho que calcular qual é a área de um quadrado. Então vamos lá, sempre você vai olhar qual é o polígono. Então vou até escrever aqui, ó, olhar o polígono. Aí você identificou que o polígono é um quadrado. Então você vai calcular a área de um quadrado nesse caso. A área do quadrado. Um triângulo, a área do triângulo. Isso, produção. Se fosse um triângulo, a área de um triângulo. Se fosse um retângulo, a área do retângulo. E aí por diante. Deixa eu colocar um asterisco aqui, ó. Porque nesse caso estou falando dessa base, tá bom? Muito bem, bem fácil. Agora, quando eu falo da área lateral, você lembra que a área lateral é o corpinho da pirâmide. É aqueles triângulos que sobem aqui, ó. Tá bom? Área lateral. Ok? Então, a área lateral, ela é composta por triângulos. Então, para fazer a área lateral, você calcula qual é a área de cada triângulo e depois, no caso, como eu estou falando de uma pirâmide que tem a base quadrada, ela tem 4 triângulos. Aí, é só multiplicar por 4. Então, vamos colocar aqui, eu tenho a área lateral. Nesse caso, você faz, então, a área do triângulo, a área... Não tá aparecendo o triângulo? Eu vou circular, então. Já vou. Então, você faz a área do triângulo e, nesse caso da pirâmide de base quadrangular, você multiplica por 4, porque você tem 4 triângulos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E um detalhe, você lembra a área de triângulo? Porque, às vezes, você pode ter um triângulo que é isósceles e você pode ter um triângulo, no caso, que é equilátero, como é o caso de um tetraedro. Para calcular a área do triângulo equilátero, marca aí, do triângulo equilátero. Quem que se lembra a área de um triângulo equilátero? Como é que eu vou fazer? Conta aí para mim. Quem se lembra? Vai ser L ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 4. Então, isso daqui para calcular a área de um triângulo equilátero. Agora, quando eu me refiro a um triângulo que é um isósceles, por exemplo, que ele faz isso aqui. Se fosse uma pirâmide que tivesse esse triângulo na sua área lateral, na sua superfície lateral, você faria a base desse triângulo, que seria a medida daqui, multiplicada pelo apótema dessa pirâmide, que seria aqui, ó, essa medida aqui. Então, seria a base vezes a altura dividido por 2. Lembrando que essa altura não é a altura da pirâmide, tá bom? E sim a medida lá do apótema, disso aqui, ó. A medida disso aqui, ó. Tudo bem? Ok. E agora, quando eu falo da área total, o que é a área total? A área total vai ser, eu vou pegar a pirâmide por completo, olha aqui, ó. Peguei a pirâmide por completo. Ou seja, vai ser a junção da área lateral, que eu fiz aqui, com a área da base. Então, a área total, você vai fazer a área total, você faz a área da base mais a área lateral. Então, aqui, você não tem fórmula, é uma fórmula
padrão específico, igual a gente fazia lá no cone. Para quem assistiu a aula de cone, viu que tem uma fórmula específica quando eu calculo a área da superfície lateral. Aqui não tem. Você vai observar que tipo de triângulo, né, que está ali na sua superfície lateral e calcular a área dele. Você vai observar qual é o polígono que está na base e calcular a área dele. Então, sempre observe e lembre-se bem dessas fórmulas. E agora nós vamos fazer exercício, né, para a gente colocar em prática o que eu estou falando aqui de fórmula e como é que faz isso. Vamos fazer exercício? Uma pirâmide quadrangular regular, ó, observa essa informação. O que que significa? Você já lê esse enunciado, já sabe o que significa? Uma pirâmide quadrangular regular. Significa que a base é um quadrado, ok? Porque falou da palavra regular. Então, o polígono da base é regular e é quadrangular, ou seja, é um quadrado. Tem 8 centímetros de altura, então essa aqui é a altura da pirâmide, e 12 centímetros de aresta da base. Então, determine o apótema da base, o apótema da pirâmide e a área total. Então, vamos pegar a nossa pirâmide quadrangular regular, ou seja, uma pirâmide de base quadrada, e vamos calcular o apótema da base. Você está observando que a base é um quadrado, e para calcular a base é um quadrado. Para calcular o apótema de um quadrado, nós devemos fazer o quê? Pegar aquele segmento que vem do centro do nosso quadrado até o ponto médio da aresta. Dá para saber já? A nossa aresta mede 12 centímetros, então aqui tem 12 centímetros na aresta. O apótema vai ser a metade, né, gente? Que se aqui tem 12, aqui também tem 12. Então, eu pego só a metade, então vai ser de 6 centímetros. Esse aqui tá bem fácil, né? 6 centímetros o apótema da base. Depois eu vou fazer uma de triângulo, tá? O próximo exercício vai ser um triângulo na base, pra gente calcular o apótema, que é um pouquinho diferente. Agora, o apótema da pirâmide. Então, lembrando, o apótema da pirâmide é essa medida que vai estar aqui, ó. Não é a altura, não vai olhar o exercício e falar que é 8. 8 centímetros é a altura da pirâmide. Se eu colocasse um palito aqui, reto assim dentro, daí seria a altura. A apótema da base está aqui. E se você observar, por exemplo, essa pirâmide que eu tenho aqui, ela é uma pirâmide quadrangular regular, ó, porque na base nós temos um quadrado. Então, eu preciso do apótema, que é essa medida aqui, o apótema da pirâmide, ó. Tá aqui. O apótema da base que eu acabei de fazer é esse daqui, que eu descobri que essa medida aqui é 6. Tudo bem? Como que eu descubro essa medida aqui agora, que é o apótema da pirâmide? Você consegue observar que ali dentro nós temos um triângulo retângulo, a formação de um triângulo retângulo? Consegue observar, produção? Tá vendo bem? Então, para eu descobrir a medida desse apótema, ele vai ser a hipotenusa do nosso triângulo retângulo que forma ali dentro. Então, vai acontecer isso daqui, ó. Nós temos a altura do triângulo, ó, o triângulo vermelhinho tá aqui. Essa parte que eu desenhei aqui, ó, é o apótema da pirâmide, vou falar ele de M. Essa medida aqui é o apótema da base, que eu já achei, que é 6. E essa medida aqui é lá dentro, que é a altura da nossa pirâmide. E a altura da nossa pirâmide é de 8. Muito bem, como que eu faço agora? Aplica o que você está falando? Teorema de Pitágoras, porque eu tenho um triângulo retângulo. E o teorema de Pitágoras diz que se eu pegar cateto e elevar ao quadrado mais cateto e elevar ao quadrado, eu vou obter a hipotenusa elevado ao quadrado, certo? Então, vai ser 6 ao quadrado, 36, mais, vamos ver quem sabe, 8 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64, igual a m ao quadrado. 36 com 64, 100, igual a m ao quadrado. Que número que eu elevo ao quadrado que dá 100? Lembrando que eu estou falando de uma medida, então não vai ser um número negativo, vai ser um número positivo, que vai ser 10. Ou então eu só faço aqui, né? Eu venho e tiro a raiz quadrada de 100. E eu vou descobrir que o apótema da nossa pirâmide vai ser de 10 centímetros, que vai ser, então, essa medida que eu tenho aqui, ó, 10 centímetros. Deixa eu escrever aqui.
10 centímetros essa medida. Certo? Tá do lado. Aqui assim, produção, fica melhor? Então, essa medida, 10 centímetros, que é o apótema da nossa pirâmide. Muito bem. Deixa eu separar aqui, né? Agora eu preciso saber da área total. Você se lembra quando eu peguei, né, lá na explicação, eu peguei a área total? Eu pego a pirâmide e eu sei que a área total é a junção da área da base com a área lateral. Ok. Como que nós vamos fazer isso? Ó, a área total vai ser a junção da área da base com a área lateral. Muito bem. A área da base, nós sabemos que a base é um quadrado que mede 12 por 12. Então, para fazer a área da base, é só calcular quanto é 12 vezes 12. Vamos colocar até aqui, ó, a área do quadrado. Vai ser 12 vezes 12. E 12 vezes 12, 144. Então, já descubro que a área da base é 144 centímetros quadrados. Unidade de medida é importante. Agora, eu preciso descobrir quanto é a área lateral. Para a gente calcular a área lateral, que seria a área desse triângulo aqui, ó, que tem 8 centímetros aqui de altura, que a gente já sabe. Aqui nós sabemos que tem quanto? Que tem 12 e tem um apótema de 10. Será que eu vou usar o apótema agora? Então, vamos lá. Eu vou apagar essa parte aqui. Então, vamos desenhar o meu triângulo que compõe a superfície lateral. Então, é isso daqui, ok? Você vai observando a nossa pirâmide, eu tenho um triângulo aqui. Nós sabemos que a medida da aresta da base é 12, ok? A aresta da base é 12. Veja que eu estou falando da face lateral, ok? Eu estou falando disso aqui, ó. Disso aqui. Quanto é que mede? Primeira pergunta, deixa eu mudar minha pergunta. Como que calcula a área de um triângulo agora que ele não é equilátero? Como que vai ficar a área desse triângulo? Vai ficar base vezes a altura do triângulo que eu tenho aqui, dividido por 2, correto? Então, a área desse triângulo vai ser a base, que é 12, vezes quanto que é a altura desse triângulo. E quando eu estou falando desse triângulo, eu estou falando disso aqui. Quanto que tem a altura dessa face lateral? Então, quando eu falo dessa medida que eu estou procurando aqui, essa medida nada mais é que o apótema da nossa pirâmide. Ok? Então, não confunda, porque eu estou me referindo ao triângulo formado aqui. E eu sei que a altura referente a essa face lateral é 10, que vai ser o apótema da pirâmide. Ok? Parece confuso, mas aí você vai praticando e vai conseguindo entender. Então, vai ser 10 sobre 2. Ó, 12 vezes 10, 120. Dividido por 2, nós vamos encontrar 60 centímetros quadrados. Ah, então 60 centímetros quadrados eu venho e coloco aqui que é o resultado, ok? Não, 60 centímetros quadrados é o quê, gente? Fala pra mim. É a área dessa face lateral, só dessa. Mas eu tenho outras 3 aqui atrás. Então, eu tenho que somar todas. Ou pego 60 e faço vezes 4, porque são 4 faces laterais nesse caso. Tudo bem? Deu para entender? Então, eu venho aqui, multiplico 60 por 4, que vai ser 6 vezes 4, 24. Vai ser 240 centímetros quadrados aqui. 240 centímetros quadrados. Ah, se a sua base fosse um pentágono, você multiplicaria por 5, porque daí teria 5, cadê o pentágono? Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, teria 5 faces laterais. Então, depende da quantidade que tem a base. E, por fim, para calcular a área total, 144 com 240 vai ser 384 centímetros quadrados, que é a nossa área total. Agora me conta, ficou com dúvida em qual parte? Qual parte foi mais difícil para você? Porque a produção aqui diz que a parte mais difícil foi essa do apótema da pirâmide, mas lembra bem que quando eu falei do apótema da pirâmide, ele vira a altura da nossa face aqui para calcular a área desse triângulo. Marca bem aí. E agora nós vamos fazer um exercício de pirâmide que tem a base triangular. Vamos ver o que vai mudar, hein?
Um tetraedro regular, olha aqui, um tetraedro regular indica que todas as faces desse tetraedro são regulares, ou seja, são todos triângulos equiláteros. Isso aqui é um poliedro de Platão. Todas as faces são iguais. Então, ó, tetraedro regular, para você já começar a ler o enunciado na interpretação já sabendo do que se trata. E tem todas as arestas medindo 6 centímetros. Então, todas as arestas aqui medem 6 centímetros cada uma. E a altura mede 2 raiz quadrada de 6 centímetros. A altura do nosso tetraedro, aquela medida que fica reto aqui. Ok? Lembra do palito que eu coloco um palito nessa posição. Calcule o apótema da base. Ah, tá fácil, né? A apótema da base pega do meio assim e calcula igual ao do quadrado. Não. Quando nós temos um triângulo equilátero, para calcular o apótema da base, é um pouquinho diferente. O apótema da base, marca aí, marca aí. O apótema da base, ele é em um triângulo equilátero. Ele vai ser calculado assim, 1/3 da altura do triângulo referido, que é o triângulo que eu tô tirando da base, ó. Então, eu tenho a base do meu triângulo, do meu tetraedro, tiro ele daqui, ó, o triângulo tá aqui. Então, eu tenho que calcular quanto é 1/3 da medida dessa face lateral aqui, tudo bem? E se você observar, eu fiz o desenho, dá pra ver, produção? Esse ponto aqui, ele indica onde inicia a medida do apótema, vem desse ponto até o ponto médio da nossa base, ó. Fiz todas as medianas aqui nesse triângulo para localizar o ponto correto para mostrar para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá colocar e calcular quanto é 1/3 que está aqui, quanto é 1/3 da medida da altura total dessa nossa face triangular. Muito bem, você se lembra como é que calcula a altura do triângulo equilátero? Eu preciso, em primeiro lugar, saber qual é a altura do triângulo equilátero, porque essa medida aqui, essa referida altura, é a altura da pirâmide, não vai confundir as duas coisas, estamos falando de apótema agora. Tá, a altura de um triângulo equilátero, ela é assim, ó, a altura igual a L, raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso aqui é a altura de um triângulo equilátero, tá? E eu preciso saber quanto é 1/3 dessa altura aqui, ó. Então, no lugar do H, eu vou colocar essa medida, ó. Vezes L, raiz quadrada de 3 sobre 2. E veja que eu posso fazer a multiplicação dessas duas frações. 1 vezes L raiz quadrada de 3 vai ser L raiz quadrada de 3. 3 vezes 2, 6. O que nós sabemos? Nós sabemos que o lado do nosso triângulo equilátero corresponde a 6, que é uma das arestas do nosso tetraedro. Então, eu vou vir aqui e vou colocar que ele mede 6. Agora, eu posso simplificar. 6 e 6, sobra somente a raiz quadrada de 3. E o que significa essa medida raiz quadrada de 3? Significa 1/3 da altura do nosso referido triângulo da base. Ou seja, essa raiz quadrada de 3 vai ser a medida do apótema da nossa base. Então, já descobri, já tem uma resposta. Já tiro 33% na prova, hein? Raiz quadrada de 3. Tudo bem? Agora, para calcular o apótema da pirâmide. Então, vamos lá. O apótema da pirâmide, agora, é mesma coisa, né, gente? Quase. Porque, ó, veja aqui, agora eu vou trabalhar com essa face lateral, que é o mesmo triângulo que eu tinha aqui na base. Só que para saber o apótema da pirâmide, eu não vou querer saber só esse pedacinho aqui, que é o apótema da base. E sim, eu preciso saber essa medida completa, ou seja, eu preciso saber quanto é a altura desse triângulo equilátero aqui, a altura total do triângulo. Tá fácil. Se eu sei que 1/3 mede raiz quadrada de 3, para saber a altura total, pego esse valor, que corresponde a 1/3, que é uma parte, e multiplico por 3. Então, vai ser raiz quadrada de 3 multiplicado por 3, eu já vou descobrir quanto é
apótema da nossa pirâmide, que é a altura do triângulo equilátero. Já vamos colocar aqui que a resposta é 3 vezes a raiz quadrada de 3. Isso está acontecendo, gente, porque nós estamos falando de um tetraedro regular. Todas as faces, elas são triângulos equiláteros, tá bom? E por último, a área total. Como que fica a área total? Você se lembra que ela vai ser a junção da área da base com a área lateral. Como é o tetraedro, é muito fácil. Para calcular cada uma dessas bases, dessas faces laterais, essas faces triangulares, que são todos iguais, é só pegar uma e multiplicar por 1, 2, 3, 4. Fácil daí, né? Então, como que eu calculo a área de um triângulo equilátero? Marca aí que a área de um triângulo equilátero vai ser L ao quadrado, raiz quadrada de 3 dividido por 4. Ó, são duas informações para você marcar. A área de um triângulo equilátero e aqui a altura de um triângulo equilátero. Bom, a área de um triângulo equilátero, no lugar desse L, eu vou colocar 6. Então, vai ser 6 ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. 6 ao quadrado dá quanto? 6 vezes 6, 36. Aí, eu posso pegar 36, então, ó, 36. 36 eu divido com 4. 36 dividido por 4 vai dar quanto? Vai dar 9. Ok, vai dar 9. Então, eu vou colocar 9. Então, quer dizer que um triângulo, uma face aqui, um triângulo equilátero aqui desse tetraedro, ele mede, a área dele mede 9, deixa eu fazer de preto que fica melhor, mede 9 raiz quadrada de 3, um deles. O outro é igual, o outro é igual e o outro é igual. Então, eu pego esse valor e multiplico por 4, que vai ser 9 vezes 4, 36. Então, eu voltaria no nosso 36, vai ser uma área total de 36, opa, esqueci de uma coisa, 36 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados, a medida da nossa área total. Fácil demais quando é tetraedro regular. O que você achou? Coloca aí nos comentários se você entendeu, ficou com dúvida em algum desses cálculos, qual foi mais difícil. E ó, se você não deu like, dá o like para essa aula de hoje e já aproveita para se inscrever no canal. E se você quiser ver outros conteúdos de geometria espacial, eu vou deixar o link da playlist na descrição para você acessar todos esses links para estudar e arrasar na sua prova. E se você tem dificuldades em matemática básica, vem conhecer o nosso material de matemática básica, para você também praticar com os exercícios, ver aquela parte básica que você não lembra mais e sempre arrasar. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!